Olá a todas as pessoas, está começando mais um episódio do nosso podcast de divulgação científica Que História é Essa? Uma realização do Instituto Histórico, Geográfico e Ambiental de Guaba Grande. Hoje nós estamos recebendo aqui a Cecília Luiz. A Cecília tem um longo currículo, ela é assistente social formada pela UF, Universidade Federal Fluminense, também especialista em metodologia pela UF e em direitos e competências profissionais pela UNB, o IUFRJ. Especialista também em políticas públicas e gestora de coordenação de assistência social no município do Rio de Janeiro. Atualmente cursa mestrado no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, o IPUR, na UFRJ. Cecília também é militante do movimento negro do Rio de Janeiro desde a década de 80, atuando no Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, o IPCN, e no coletivo Rede das Pretas da região dos Lagos. Bom, hoje estamos aqui com Cecília Luiz para falar um pouco sobre territórios e memórias negras aqui na região dos Lagos, na antiga Cabo Frio. Mas antes de começar essa conversa, eu vou pedir para a Cecília se apresentar, falar um pouco mais dela, da trajetória dela, como ela encontrou esse tema de pesquisa. Como é que foi essa trajetória para você chegar até aí? E falar um pouco de você também. Então, eu sou Cecília Luiz, né? Sou assistente social de formação. Estudei na UF, Universidade Federal Fluminense. Me formei em 1985 e a minha trajetória está ligada também, né? Quando eu entro para a UF, eu conheço o IPCN, que é o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, e a partir daí, eu costumo dizer que o IPCN é um divisor de água na minha vida, né? Eu passo a frequentar, a ser militante, né? A gente participava de um grupo chamado Simba. Dentro do IPCN, o IPCN é a única instituição negra que tem sede, que tinha na época sede própria, né? Em 1978. Então, ela agregava dentro dele várias instituições, além da própria direção do IPCN, outros grupos negros que não tinham espaço para se reunir, né, para fazer os trabalhos. Então, eu fazia parte do SIMBA, que é a Sociedade de Intercâmbio Brasil-África, que é um jornal, e lá eu encontro a Mauri Mendes, né, hoje professor Mauri, e Edo Ferreira. E a partir daí eu participo dessa militância desde a década de 80. Em alguns momentos estive na direção do IPCN, né, enquanto diretora comunitária, por conta da minha formação, e em outras instituições negras também, né? Atualmente eu estou no coletivo de mulheres negras aqui da região dos Lagos, a Rede das Pretas, e estou também na Rede de Mulheres do Rio de Janeiro, como diretora administrativa. E sempre, né, essa vida assim de militante, né, que não para. E a vida profissional, né, assistente social, eu sempre trabalhei dentro de comunidades. Eu sou funcionária aposentada da Prefeitura do Rio e nós trabalhávamos muito em comunidades faveladas e com projetos sociais. O último, quer dizer, um dos maiores projetos que eu trabalhei, que eu coordenei, que era a transformação dos bairros, das favelas em bairro, né? Era o Favela Bairro, é um projeto financiado pelo BID, né, Banco Mundial, BID, aliás, e esse projeto bastante significativo, né, uma dimensão que cobria toda a cidade do Rio de Janeiro. Eu trabalhei dentro do Jacarezinho, né, ali na área chamada Beira Rio, que as famílias foram removidas, na realidade, removidas dali da beira do Rio, que eles moravam dentro do Rio, para um outro assentamento. E esse trabalho assim, foi um marco, porque, apesar das famílias terem sido removidas, né, porque elas estavam morando dentro do Rio, numa área imprópria, né, uma área de risco, foi a primeira vez que as casas saíram de 18, 21 metros quadrados para 32 metros quadrados. As casas os moradores foram transferidos, tinha o conjunto Samora Machel, que a gente brigamos para botar o nome da liderança, né, africana, e aí as casas tinham 32 metros quadrados e já estavam prontas
com radier, que é um terraço. Então, essa é uma conquista que a equipe toda, né? Era uma equipe muito grande, nós era assistente social, sociólogo, médicos. A gente fez um mapeamento do Jacarezinho. Então, assim, eu sempre gostei desse tema de estudar as cidades, né? De como as pessoas vivem na cidade. Vindo para Cabo Frio, eu tinha pensado antes, né, da gente estudar as favelas, né, continuar com o estudo sobre as favelas, como as pessoas moram na favela, como é que elas se articulam, como são suas moradias, suas vidas. Mas em Cabo Frio, as comunidades aqui de favela são bem menores, né, em relação às do Rio, e a favela não tem um componente social assim, tão gritante aqui como tem no Rio, né? Então é a partir daí que aí depois eu converso com o Renato, a gente resolve estudar aquele território da passagem como um território negro, né, que tem uma história para contar a partir da igreja e dos ícones que tem na praça. Tem duas estátuas na praça de negros jogando capoeira. E aí eu começo a Sim. perguntar. É interessante essa tua trajetória, né? Como ela tá muito identificada com com o seu próprio interesse de pesquisa, né? É, você tem uma trajetória no movimento negro, no movimento de mulheres negras, e incrível como isso está presente na tua prática intelectual, né? Eu acho isso muito interessante. Ainda bem que você está aqui na É, região para poder trazer teu conhecimento para cá. Mas antes da sim. gente começar nesse tema mais propriamente dito da passagem e tal, o pessoal que está escutando a gente talvez não saiba muito bem, mas o que que seria, assim, território negro? Como você definiria um território negro? Ó, o território negro ele tem que ter marcas, né, de passagem da vida do negro nele. Então, o que a passagem tem de território que a gente chama de território negro? A igreja, porque aquela igreja ela foi construída por negros que foram escravizados, porque eles não podiam frequentar a igreja católica, né? Apesar da Rose Fernandes dizer que eles podiam ir, ela escreve isso textualmente no livro dela, mas é mentira, né? Essa é uma história que se repete por Brasil. As irmandades de São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora do Remédio, elas são irmandades que são negras, são irmandades constituídas por pessoas negras daquele período. Então, assim, eu percebo primeiro por conta da igreja. E depois você vai olhar outros elementos. A praça, né? A praça tem os negros jogando capoeira na estátua. Tem uma estátua de negros jogando capoeira. Eu falei, então, essa marcação, quer dizer, a Anjo vai falar que as marcações no território, as marcações patrimoniais e a presença do negro. Mesmo que não seja majoritariamente negro naquele lugar, aliás, majoritariamente a presença dos negros. E você vai encontrar pessoas brancas, mas aquela população ela é majoritariamente negra e ela deixa ali suas marcas. Então, naquela praça acontecia, além das procissões para São Benedito, que é um santo negro, né? Acontecia rodas de capoeira, apresentação de samba, maculelê, né? E mesmo dentro da igreja, que a gente já tem conhecimento disso, os negros aproveitavam aquele espaço da igreja, que era um espaço que eles podiam ir sem estarem sendo vigiados, para realizar algumas práticas do culto. Eles usavam a igreja como um disfarce para realizar os cultos de tradições africanas. E a gente tem isso em várias igrejas. Eu tenho também pesquisado as outras igrejas, e a de Diamantina, que é no norte de Minas Gerais, inclusive ela tem uma gameleira na porta da igreja, que é uma árvore sagrada dentro dos cultos de matrizes africanas. Então, o território é marcado por isso, pela essa presença, né? Ou você visualiza como em comunidades, você vai ter comunidades que têm um quantitativo grande de negros, né? Você vai observar isso, e
algo do patrimônio material, que você vai te remeter à história da população negra. E ali na Passagem é interessante que é uma área urbana, né? A gente está aqui na região muito acostumado a falar desses territórios negros, mas em relação aos quilombos, que ainda são em áreas até um pouco rurais, ele na Passagem é uma área urbana até bastante que sofreu um processo de branqueamento muito grande, né? Aquela região Então, ali. é, aí a gente tem esses territórios, eles estão presentes na maioria das cidades brasileiras que teve uma concentração grande de escravos. Embora Cabo Frio, né, a gente possa pensar que Cabo Frio não tenha um número significativo de escravos, mas Cabo Frio teve um número significativo de escravos por conta da indústria salineira, primeiro, né, a pesquisa nesse sentido, né, um número quantitativo de escravos aqui, e, posteriormente, quando o Porto do Rio é fechado, né, a Inglaterra proíbe o comércio de negros para serem escravizados, as praias, tanto de Búzio, porque tem que fazer aqui uma correção, né? Tem um Cabo Frio revisitado, como diz o Ivo Barreto, porque Búzios, né? São Pedro, Búzios, Arraial, acho que São Pedro, sim, pertenciam a Cabo Frio, né? Eram depois do desmembramento que vai ter só Cabo Frio. Cabo Frio perde Búzios e Arraial. São Pedro, acho que Cabo Frio perde bem antes. Mas Cabo Frio tinha uma extensão que desde Araruama até Macaé, uma extensão bastante significativa. Então, tinha uma presença muito grande de escravos aqui. Por isso, a igreja, né? A igreja de São Benedito, eles conseguem construir. Quando você fala da passagem, aí eles constroem a igreja, né? Tem aquele espaço que você fala que a passagem é branca. Hoje é branca. A ponte Rio-Niterói, ela vai mudar o perfil de Cabo Frio. Ela vai modificar a instalação da ponte, vai facilitar a vinda, né, de um turismo para a cidade. E esse turismo ele vai avançar sobre as áreas, sobre diversas áreas, e ele vai uma especulação imobiliária. Então ele vai criar grandes condomínios, né? Cabo Frio é uma das poucas que eu tenho pesquisado isso. A colônia de pescadores de Cabo Frio, ela é colada ao condomínio Moringa. A colônia de pescadores, ela não tem acesso ao mar. Como Sim, a sim. colônia de pescadores não tem acesso ao mar? Porque o canal de Itajuru ele sofre vários processos, né, de aterramentos para criação de alguns condomínios, grandes condomínios. E a passagem, que o nome do bairro é Passagem, porque você passava, né, deste bairro para Gamboa, porque a entrada de Cabo Frio antes da ponte era feita pelo outro lado, pelo lado da Gamboa. Então você tinha que ter barcos para chegar até aqui. E aí, com essa nova configuração pós período da ponte, ditadura, né, e as construções do grande condomínio, a substituição da indústria salineira pela imobiliária, ela vai avançar por diversos territórios, inclusive da Passagem, que já ela vai sofrer um processo que chama-se gentrificação, Uhum. né? É a mudança daquele urbano, né, daquele lugar urbano, encarecendo o custo de vida naquele local. Então, você hoje, eu estive na Passagem, estou fazendo a pesquisa, tem pouquíssimas famílias negras, tem umas 6 ou 7 que eu estou identificando, mas muito Sim. pouco. As pessoas venderam os imóveis para hotéis do charme, para os restaurantes. E quando a pessoa faz um vídeo sobre a passagem, ela só mostra. Os meus amigos viraram meus co-participantes da pesquisa, aí eles ficam mandando coisas para mim daqui da passagem. Então, eles descobriram. Tem um turista que fala só. Ele mostra a passagem, que é muito bonita, né? O bairro é muito bonito, aí mostra o mar, mostra os hotéis, mas não faz nenhuma referência à igreja. Há um esquecimento, um apagamento, um silenciamento sobre aquele lugar como sendo um território negro.
Você não vai conseguir isso, que as pessoas entendam isso. E vai estar só uma referência pequena na internet sobre a igreja, que foi construída pelos negros, e ponto, e que tinha samba uma roda de samba. Que as pessoas tentam, hoje há uma articulação para tentar voltar e abrir a igreja, né? A igreja está fechada há 8 anos. A gente está querendo fazer uma carta manifesto, no 20 de novembro, para mandar para a ministra, né? Para ver se reabre a igreja, porque o IFAM só coloca muitas dificuldades na reabertura, que ela está em iminência ela está escorada, Uhum. ela não está aberta porque ela tem risco de cair, né? Demolição. Um pedaço dela, o teto não está, tem que ser feita uma nova sustentação. Sim. Aqui em Guaba a gente também tem esse problema aí em relação ao patrimônio, né? Eu acho que é uma coisa generalizada pelo Brasil, né? Mas é muito interessante essa questão que você trouxe desse processo imobiliário, né? Da, da indústria salineira aí naquela região, como isso também é parte desse processo de branqueamento da imagem, né? Que a gente tem da região. É, eu acho que isso é um problemaço, porque, enfim, inviabiliza e invisibiliza memórias, né? Experiências que dariam subsídios para outras identidades, né? Ou subjetividades mais calcadas na história do local, né? Na geografia também do local, enfim. É, mas eu fiquei curioso aqui, isso é uma dúvida minha mesmo, uma questão minha. É, tem essa questão desses territórios negros terem surgido no momento anterior à abolição. Mas há também, para além da passagem, eu te pergunto se há outros espaços ou territórios negros aqui na região, além dos quilombos também, né? Que você conseguiria identificar e definir para a gente aqui, para quem está ouvindo, e enfim. Então, a gente considera, né, que o nosso corpo é um corpo território. Então, a gente anda, a gente transmite coisas, a gente recebe, né? Então, a sua presença, o seu físico. Então, a gente se considera, nessa avaliação nós somos um território, né? Um território de experiências e que se relaciona com diferentes pessoas. A gente tem, sim, os quilombos, que tem 6 quilombos, que é um número bem significativo, né? Pelo tamanho da população de Cabo Frio, que tem uma população também, acho que são 65% negra ainda, né, na região. A gente hoje já considera as favelas como um território negro, Uhum. né? Porque são os lugares que sobraram para os negros ocuparem enquanto opção de moradia. E você também eu consideraria esse programa do governo Minha Casa Minha Vida, eu chamo de outro jeito, eles são territórios, porque, na realidade, eles são feitos para as populações. Que eles colocam? População de baixa renda, população é, que não consegue, que não tem acesso a benefícios sociais, ou populações que têm os benefícios. Então, essa população, onde estão a maioria dos negros? Na população, na base. Então, nós somos a maioria. As comunidades de favela ou de periferia, majoritariamente, quando você vai puxar os dados, elas sempre te apontam, né, que são negras e a maioria mulheres, muitas mulheres, né? As mulheres, a gente estava outro dia discutindo se a cidade fosse nossa, né? Tem até um livro da Berta que ela fala sobre isso. A cidade não é pensada para nós mulheres. Os serviços, os muitos serviços públicos que a gente demanda, como escola, saúde, eles não estão tão próximos das comunidades. E, na maioria dos casos, são as mulheres que levam, né, o pai, ela leva o pai, ela leva o irmão e ela leva o filho ao hospital e ao médico. E na escola também tem esse caminho. Então, esses territórios são territórios negros. Então, aqui a gente fica brincando, depois da ponte. Então, tudo que está depois da ponte, tirando um pouco o Peró, só um pedaço, né, aquela Uhum. parte lá do charme do Peró, Sim. mas você vai no Cajueiro, você vai verificar.
uma população negra no Cajueiro, você vai verificar uma população negra enorme no Jardim Esperança. Inclusive, tem um projeto interessantíssimo no Jardim Esperança, que é com a Tami, que ela está fazendo um trabalho de fotografia, um coletivo de fotografia com os jovens, é o Olhar Perifa, né, um outro olhar, né, da periferia. Então, ela tem também demandado assim, ações nesse sentido. Então, assim, a periferia, normalmente, a periferia no nosso país, normalmente significa ser território negro. Salvador, as palafitas, lá, a suburbana, em Porto Alegre também, que tem uma pesquisadora em Porto Alegre, a Daniele, ela estuda territórios negros de Porto Alegre. Né? Uhum. E normalmente é isso. O centro, no Rio também vai ser assim, o centro era o local, porque as cidades coloniais, o modelo era, né, a igreja, o porto tem que estar próximo, a igreja, a delegacia e o pelourinho. Eu Pelourinho, né? costumo dizer, ou você se salva, se você não se salvar, você vai ser castigado. Se você resistir ao castigo, você é preso, entendeu? Então, eles Uhum. vai, é uma escala, né? Você passa de vai se salvar, não foi? Então, castigo. Depois do castigo, a prisão, né? Você fica privado da sua liberdade. Então, é esse modelo na cidade toda. Então, e é nesses locais que vai se concentrar a maioria da população negra, que muda. Hoje no Rio há uma briga danada, inclusive com o nome, né? Desculpa falar do Rio, mas assim, tem sempre uma referência para as pessoas entenderem. Uhum. Né? Eles não querem mais chamar de Pequena África. E olha que a gente lá tem muito mais coisas, né, de patrimônio e de população do que aqui. Então, a dificuldade de falar que a passagem é um território negro é uma dificuldade, as pessoas não vão aceitar, né? Porque quando elas olham para a passagem, ela vê aqueles hotéis do charme, o polo gastronômico. Exatamente. Eles fizeram agora o Festival de Sabores de Cabo Frio, festival gastronômico, foi sobre ancestralidade. E o restaurante do Solar, o Solar da Passagem, o restaurante, ele fez o jantar do príncipe. O jantar do príncipe. O que o príncipe comia? Então, como? Que ancestralidade? É, Gente, é toda uma memória, né, que se busca reafirmar, né, nesses momentos aí, que se referem a um período colonial, assim. não, então, ele não trouxe, digamos, que ele trouxesse, sei lá, uma releitura da feijoada. Não, ele Uhum. trouxe um jantar colonial, né, que era o jantar do príncipe. Alguns restaurantes, como o Santa Rita de Cássia, que é ali do lado da igreja, porque ele trouxe a mandioca, aí colocou a importância da mandioca, botou a mandioca no cardápio. Entendeu? Alguns tentaram buscar na ancestralidade essa lembrança, essa memória africana, mas a maioria ficou, né, na memória do colonizador, buscando se vincular a uma memória embranquecida. É porque tem que ser um pouco vendável também, né? E talvez para quem consome não seja tão consumível, né? Eu acho, naquele lugar, né? Ou, enfim, as pessoas que frequentam ali historicamente, através do turismo. Mas eu acho que É, acho que a postura de se falar sobre isso e apontar esse espaço e trazer isso para o espaço público, de diversas formas, é importante, né? Para criar esse espaço. Mas a Pequena África do Rio, ela teria que se tornar o quê? Que você falou? Eles não querem mais chamar não, de Pequena África? Porto Maravilha. Se você Ah, entrar sim, a no Google, prefeitura. a prefeitura, se você entrar no Google, você não vai estar localizado Porto Maravilha. Então, só que na Pequena África, como o espaço, né, o território é muito maior, né, e tem ainda tem o Cais do Valongo ali, né, que recebeu mais de 5 milhões de negros para ser escravizado. Então, o movimento negro criou um comitê, né, um comitê de gestão da Pequena África, desses espaços, porque para preservação. Sim. Mas você tem a gentrificação, né, que é
a valorização artificial desse espaço que vai inibir a presença de determinados grupos. Né? A gentrificação ela gera desigualdade porque ela vai expulsar o grupo original dali para outro lugar. Aí, junto com outro conceito, que é a rugosidade, porque, na realidade, você não pode um prédio desse porte, normalmente ele está tombado, então você não pode derrubar, né, demolir esse bem tombado. Então, eles têm uma outra estratégia que chama-se rugosidade, que você constrói, você deixa um pedaço do prédio e constrói atrás, constrói Uhum. outra coisa atrás. E isso desconfigura aquele espaço como um território, começa a desconfigurar também aquele espaço como Sim. território. E na Porque minha as pesquisa, práticas mudam, né? as práticas mudam. E na minha pesquisa, tenho que falar, né, eu e Renato que toca nisso, é o embranquecimento do território, tem que falar. A gente teve práticas anteriores, que era um movimento higienista, que é tirar alguns cortiços, né, lugares insalubres, é um movimento com o disfarce da higienização. Depois a gente tem o eugenismo, né, no início do século, né, que com a migração de outros povos para clarear a população. A gente tem esse movimento. E hoje a gente tem esse processo que é o embranquecimento. Né? Compra uma casa, ela transforma e ela vai mudando o espaço. Ela vai mudando as características do espaço. Se você chegar hoje na Passagem, você vai ver as casas antigas, mas elas estão revestidas, transformadas em outras coisas, em outros elementos que desconfiguram aquele espaço como um espaço neutro. Então, por isso que a gente fica tocando nesse assunto e solicita a abertura da igreja é um fator. Então, ela funcionando, você consegue que a Irmandade volte. Então, você está fazendo eventos ali, está proporcionando uma discussão sobre aquele espaço. Sim. Né? Com ela fechada, você perde força, né? E Na própria essência ali da exato, praça, né? exato. Exatamente. O grupo do Santo Samba é um samba que é um grupo de pessoas, né, que eles tocaram algum tempo ali. A prefeitura patrocinava, né, o grupo. Mas hoje você tem pouquíssimos eventos na praça que caracterizem a cultura negra. Então, é isso que a Sim. gente solicita, né, no projeto, e daquele espaço está melhor sinalizado como um território negro, porque tem só uma plaquinha pequena da igreja, que fala Sim. que foi construída pelos negros escravizados, mas mais nada. Assim, que tinha ali, tinha música, tinha samba. É Bem bem pequenininho. vago, né? Do ladinho do ladinho assim, da igreja, dá uma plaquinha, entendeu? Então, a gente quer a transformação daquele espaço para um espaço, voltar a ser um espaço de celebração. Realmente o espaço urbano reflete bastante esse racismo, né? Presente na sociedade e no resto do município e da região inteira, né? Que sai do país. Mas como a gente está falando aqui de Cabo Frio, da região, é um É, reflexo bem forte desse quadro, desse contexto. É, mas para a gente terminar aqui, está acabando o nosso tempo, mas se você quiser continuar, a gente vai continuando. Mas, enfim, só para a gente poder falar um pouco mais desse finalzinho aqui, nesse potencial da história e da memória como uma ferramenta política também, né? Para o movimento social negro, de mulheres negras. Então, para quem ainda, enfim, pensa sobre isso, no que a colocação ali a demarcação daquele território como um território negro ali da passagem contribuiria mesmo para a luta dos movimentos sociais por direito, dos movimentos sociais negros, por cidadania. uhum. A professora Azoilda, minha amiga Azoilda Loreto, que já partiu por ela diz que a invisibilidade é a morte em vida. Então, se a gente fica invisível naquele espaço, a gente não se torna uma referência, a gente não se constitui como uma história. Então, é importante para as pessoas, né,
uma educação que conte essa história, que conte aquele espaço, né, como um espaço de luta, de resistência, né? Eu fico sempre imaginando como deve ser difícil para as pessoas que construíram a igreja. Vocês eram negros escravizados, então que eles guardavam um pouco do seu dinheiro para a construção da igreja. E não só a construção da igreja, porque as irmandades, elas financiavam cartas de alforrias. Então, era uma poupança, era a primeira caixa econômica, né? Uma das primeiras formas de poupança. Então, é fundamental para a nossa história o reconhecimento daquele espaço. É um espaço político, ele tem que estar na pauta de luta. São nossas memórias, são memórias de Cabo Frio. Então, elas têm que estar presentes dentro desse conceito, né, de educação para os jovens e para a sociedade de forma geral, e na luta contra o racismo, entendeu? Voltar aquele espaço como um território negro é uma das formas de luta também contra o racismo. De salvaguardar essa memória de lutas, né? Salvaguardar. Para nosso presente também. Bom, Cecília, quero te agradecer mesmo pela tua disponibilidade de tempo, de conversar com a gente aqui. Se você quiser falar mais alguma coisa, trazer mais alguma ideia, algum pensamento, fica à vontade. Eu já vou agradecendo a todos aqui pela presença e pela audiência. Eu pediria para as pessoas se incorporarem, né, nessa luta, que é importante. Não é uma igreja, só uma igreja. É esse espaço que foi construído dentro daquele momento, mas que hoje é importante como nossa referência, né, como história e importante de valorização dessa história. É para a cultura negra, né? É um espaço para aquela praça se tornar um espaço de cultura e a gente lutar para que as pessoas ocupem, né? Que a gente retorne, tem uma feira preta ali no 20 de novembro, uma vez por mês, que a gente tenha contatória, revigorar aquele espaço como um espaço de memória da cultura negra. Eu acho fundamental, né? Para os nossos jovens, para as mulheres, e para todos, né? Para uma sociedade antirracista, né? Então, se a gente está lutando com uma sociedade antirracista, a gente tem que incorporar esses valores da cultura afro-brasileira. Excelente, é isso. E obrigada. Valeu, Cecília, obrigadão.